Olá, minasan, konnichiwa. Eu sou a Sara. E eu sou o Felipe. E hoje nós viemos com o nosso terceiro e último vídeo da Semana do Japão. Passou muito rápido, né? Como estão as suas anotações? Tem aprendido bastante coisa? Tem algum comentário? Deixa aqui pra gente que a gente tá lendo tudo, tá bom? Se você não viu o vídeo 1 e 2, corre lá, porque os vídeos da Semana do Japão vão ficar disponíveis até sexta-feira só, tá? Lembrando que na segunda-feira que vem abriremos vagas para o nosso curso online. Então, se você se interessa, fique atento. E hoje viemos com qual título, Felipe? O título do vídeo de hoje é O Primeiro Passo para Aprender Japonês. Então, minasan, antes de começar a aprender japonês, o que é preciso fazer? Eu acho que, primeiramente, uma pessoa que quer aprender japonês, ela vai ver uma escola, a duração do curso, a metodologia. No vídeo anterior, a gente comentou também sobre motivação. Eu acho que uma coisa que a pessoa que vai aprender a falar japonês precisa, antes de tudo, estar motivada e saber que vai ser um processo longo, porém, não deixar com que a barreira do medo, da insegurança, atinja o próprio aprendizado. Ou mesmo ficar com medo de aprender uma cultura nova, uma língua nova e criar um certo bloqueio na hora de aprender uma língua nova. No caso aqui, o japonês, né? Então agora voltando um pouquinho onde o Felipe começou a falar que as pessoas que querem aprender japonês começam a pesquisar sobre escolas, professores e cursos. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. E ainda responderemos algumas dúvidas que sempre recebemos. Por exemplo, não tem escola de japonês na minha cidade. Quanto tempo vou demorar para ficar fluente no japonês? Mas o que eu preciso saber para eu me comunicar bem? A escola de japonês fica muito longe de casa. O que eu faço? Eu não tenho tempo suficiente para ir numa escola estudar japonês. E agora? Já aprendi 3 anos em uma escola, já morei no Japão e nada adianta. Como eu posso aprender de vez japonês? Todas essas perguntas nós vamos sanar essas dúvidas suas neste vídeo aqui. Então fique ligado. Quando a pessoa decide aprender japonês, acho que a primeira coisa que ela faz é procurar uma escola perto de casa ou recomendada por algum amigo. Não estou falando que isso seja uma escolha errada, mas às vezes a gente se preocupa tanto com a escola e esquece que o que importa de verdade é o método. Porque não adianta a escola ser do lado da sua casa se o método que o professor utiliza ou o método que a escola utiliza não vai ser de grande valor para você. Lembrando que o que pode ser bom para mim pode não ser bom para o Felipe. Então você precisa escolher o método correto para você, para o seu aprendizado. Por exemplo, se alguém vai trabalhar no Japão, ele vai precisar saber mais vocabulários a respeito ao trabalho, as formalidades do Japão, costume. Já uma pessoa que vai a estudo não vai precisar de tanta formalidade como uma pessoa que vai ao trabalho. De qualquer maneira, pessoal, a gente tem que evitar uma coisa, independente do seu objetivo com a língua japonesa. Evitar a decoreba. É muito chato ficar apenas decorando palavras. A gente precisa saber aplicá-las corretamente nas frases e utilizá-las. Não adianta eu ter um rico vocabulário e não saber utilizá-lo. Nós vemos alguns métodos que são muito repetitivos, então fica naquele repeteco. Frase 1, não muda uma vírgula, a pessoa escreve várias vezes a mesma frase, a mesma palavra. Isso não é um processo divertido. A gente precisa investir em um método prazeroso, divertido, pois assim você vai querer estudar cada vez mais. Então, minasan, quando você for começar a estudar japonês, não fica só naquele decoreba, aquele método repetitivo e maçante, né? Tenta fazer uma forma divertida, uma forma moderna, com ferramentas modernas também. E ver realmente o que é válido para você. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, foque no seu aprendizado. Outra coisa muito importante antes de começar a estudar, minasan, é pensar nos seus objetivos. E para isso, a gente precisa levar em consideração a nossa realidade. Por exemplo, vou viajar para o Japão ano que vem. Preciso ficar fluente para uma prova que eu vou ter de proficiência daqui 2 anos. Eu vou trabalhar no Japão daqui 1 ano. Eu vou fazer um trabalho de tradução. Então tem várias motivações aqui, né, minasan? Enfim, cada pessoa tem um objetivo diferente. Então, na hora de estudar japonês, você tem que ver o seu objetivo para adequar com o método que você vai estudar japonês também. Então, por exemplo, se eu for viajar para o Japão mês que vem, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar em hiragana, katakana, na escrita perfeita de kanji? Não, eu preciso focar em frases usadas diariamente, frases emergenciais,
Frases que eu possa usar em um momento de desespero. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? Enfim, eu vou precisar focar mais na fala do que na escrita. Então, esse é o primeiro passo. Você ver uma metodologia que combine com a sua necessidade, com seus objetivos. Não adianta ter um monte de livro, um monte de material e não seguir um plano de aula. Então, objetivo claro é a nossa palavra-chave até aqui, hein? Outra coisa muito importante é ter alguém para te auxiliar nos estudos. Às vezes a gente tem um monte de material e não sabe qual seria o próximo passo. Então, se você tem alguém para te ajudar nisso ou para te orientar, seria muito melhor. E agora, a próxima pergunta que todo mundo vai fazer é: quanto tempo vai demorar para eu ficar fluente? Nossa, essa é uma pergunta que a gente recebe, várias vezes por dia, acho, né? Então, é muito polêmica, na verdade, mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, em contrapartida, é: quanto tempo você tem para dedicar por dia aos estudos? É muito fácil você pensar que quer ficar fluente ano que vem, sendo que você não pode dedicar tempo para isso. Infelizmente, a gente ainda não tem um chipzinho para colocar na cabeça e ficar sabendo tudo, né, Minasan? É um processo que demora tempo antes de tudo. Além de tudo, ser fluente é muito subjetivo. Por exemplo, para mim, ser fluente significa eu conseguir conversar sobre economia, política. Já para Sara é outra coisa. Então, gente, acho que a gente tem que pensar um pouquinho na noção de fluência, né? Muita gente foca tanto na tão falada fluência, mas de fato não pensa no que ela representa, né? Então, fluência ela pode ter diversos significados, cuidado com isso. Agora, a gente vai contar uma coisinha pra vocês que talvez vocês achem um pouco ruinzinho, mas é a realidade. Quando pensamos numa escola tradicional, nós pensamos já, mensalidade, semestre, e anos de estudo. Isso acontece porque a escola tradicional quer que você fique lá pagando a mensalidade. Porém, tem um ponto negativo nisso tudo. Vamos supor que eu e o Felipe estejamos na mesma classe. O semestre, por exemplo, tem 30 horas aulas. Essas 30 horas aulas podem significar uma coisa para mim e totalmente outra para o Felipe. Em uma sala de aula, é natural que um aluno sinta facilidade em um assunto e o outro às vezes não. Então, as 30 horas para mim podem valer muito mais que as 30 horas para o Felipe e vice-versa. E aí, Minasan, cada um também tem um tempo que consegue dedicar fora da sala de aula. Por exemplo, eu consigo dedicar 5 horas por semana. Já a Sara, como ela trabalha, tem várias atividades para fazer, ela só consegue uma. Então, às vezes, ela pode ficar mais atrasada no conteúdo do que eu. Eu vou ter mais tempo disponível para estudar. E essas 30 horas viram mais horas ainda. E aí, a gente volta na pergunta anterior. Em quanto tempo eu ficarei fluente no japonês? Eu acho que a pergunta não é essa, né, Minasan? A pergunta é: quanto tempo você vai poder dedicar para poder ficar fluente no japonês? Cada um leva um tempo, por mais clichê que isso pareça. Não existe um protocolo, você vai fazer isso, vai aprender, daí vamos pro próximo. Às vezes eu fico com dúvida, eu vou ter que rever aquela matéria. Então, por exemplo, 1 hora que eu estudei na sala de aula, eu vou ter que rever 2 horas em casa. Às vezes a sala pode rever isso em 30 minutos, fixar todo o conteúdo em 30 minutos, né? Agora, para ajudar vocês a se organizarem ainda mais, a gente quer fazer uma comparação entre as formas de estudo que existem hoje em dia. O primeiro é escola tradicional, o segundo é o professor particular e o terceiro, que é o nosso curso, que é o curso online. Agora vamos falar dos prós e contras de cada curso, o que é bom, o que é ruim e por que disso. A gente vai ser super sincero nisso, assim você também vai ficar com menos dúvidas quando for procurar um curso de japonês. Vamos lá? Primeiro método tradicional. Quais são as vantagens de uma escola tradicional, Felipe? A primeira vantagem é que tem um horário fixo. Então você sempre vai naquele dia, naquele horário, ter a sua aulinha bonitinho, né? E também nós temos a vantagem que o professor está lá. Então você vai ter esse contato com o professor, você vai conseguir tirar suas dúvidas lá, olhando para o professor, perguntando para o professor. E como nós estamos numa sala de aula, nós temos esse network com os outros alunos também. Então a gente consegue fazer uma dinâmica de sala, fazer umas brincadeiras, umas conversações, também algumas sugestões de como estudar japonês em casa, né? Então, Minasan, eu acabei de citar as vantagens. E claro que tem as desvantagens, né? Quais são, Sara? Então, você acabou de falar sobre o horário fixo. De fato, é uma coisa muito importante, às vezes positiva, porque você tem aquele horário para estudar e não marca os compromissos nessa hora. Porém, muitos imprevistos podem acontecer. E se você não puder ir à aula naquele horário,
Perdeu a aula, nunca mais vai ter acesso àquele conteúdo. Outra coisa é o lugar físico. Às vezes você tem que se locomover, pegar trânsito, gastar com isso é um desgaste e faz com que você se desmotive nos estudos. Então isso também pode ser uma desvantagem. Também temos o acesso ao professor. O que isso significa? Você tem a aula, tudo bem, porém quando a aula acabar, a gente vai ter que esperar a próxima semana para tirar dúvidas com o professor. E outro fato que nós falamos foi o tempo. Então, cada aluno, ele tem o seu tempo, o seu ritmo de estudo, né? Então, às vezes eu consigo me dedicar mais horas fazendo lição de casa do que a Sara. Então, às vezes eu quero avançar mais rápido, mas eu não posso porque tem vários outros colegas dentro de sala que ainda não estudaram aquele tema. Temos que pensar também que muitas escolas acabam usando um método antigo, né? O que a gente comentou sobre a decoreba. E isso desmotiva o aluno. E por último, nós temos o valor elevado da mensalidade. Em média, uma escola tradicional costuma cobrar de 350 até 600 reais por mês. Certo, então falamos as vantagens e desvantagens de uma escola tradicional. Vamos agora para as aulas particulares? Quais são as vantagens da aula particular? Diferente da escola tradicional, que você tem que manter o ritmo dos outros alunos também, no professor particular você segue o seu ritmo, você tem uma metodologia exclusiva para você. Você pode ter uma aula quando você quiser, quando você tiver um tempo ali, né? Você não precisa ficar naquele horário fixo sempre. E também você tem a personalização das aulas. Por exemplo, eu quero estudar só um determinado tema. Você consegue, porque é um professor particular só para você. E claro que nós temos algumas desvantagens, né? Não é só vantagens, né? E quais serão essas, Sara? Eu acredito que as aulas em grupo sejam muito válidas no sentido de você poder ter essa interação com outros alunos, com as pessoas com o mesmo objetivo que você. Já nas aulas particulares é você e o professor, então você não tem essa interação com as outras pessoas. Também temos o valor elevado e a falta, algumas vezes, de objetivo. Se você não tem uma meta traçada, e dependendo do professor, você não sabe sequer onde quer chegar. Então você estuda e não tem ali uma meta final. E agora, finalmente, falaremos sobre o curso online. Quais são as vantagens do curso online? Aqui no curso online você tem um horário flexível, então você vai poder assistir às nossas aulas quando você quiser. Não vai depender do professor, da hora que a escola vai abrir, etc. Você também vai poder assistir quantas vezes quiser a mesma aula. Se eu quiser assistir até a metade e continuar depois, eu posso. Enfim, você tem liberdade total para estudar no momento e quantas vezes quiser. E no curso online nós temos a comodidade que você não precisa sair da sua casa para ir na escola ou para ir na casa do professor particular. Você consegue assistir todas as aulas no seu tablet, no seu celular e no seu computador também. Outro ponto muito positivo é que você avança as aulas no seu ritmo, então não tem ninguém para te empurrar e nem para te segurar ali. E por último, nós temos o valor. Você vai pagar muito menos do que pagaria em uma escola tradicional ou em aulas particulares. Porém, Minasan, assim como os outros métodos, nós também temos desvantagens. Dentre elas, nós temos a desvantagem que você não vai ter dinâmica de grupo. Como você vai estudar dentro da plataforma, você não vai interagir com outro aluno, conversando com ele, olhando para ele ou até com o professor. A gente vai responder as suas perguntas pela plataforma, pelo e-mail, mas a gente não vai conversar olhando no seu olho. Tem essa desvantagem aqui. Não podemos dizer que não tem interação, pois você escrevendo comentário, o outro pode responder e pode ter um bate-papo ali. O que a gente está falando é que é diferente de uma sala que tem a pessoa na sua frente, tá bom? E outra desvantagem é a falta de disciplina. Hoje tô com preguiça, não quero entrar na plataforma. Isso infelizmente pode acontecer, mas para isso basta você ter garra e falar, não, eu preciso estudar, que essa desvantagem fica lá para trás. E talvez você já saiba, mas nós temos um curso online e vários alunos estão estudando com a gente. Se você quer ser um deles, fique atento, porque na próxima segunda-feira nós abriremos as matrículas para a nossa nova turma. Você vai ter acesso a diversas aulas, exercícios, lista de vocabulários, jogos, atividades em PDF para imprimir, enfim, tá recheado de coisas. Na nossa plataforma,
você consegue colocar o comentário, uma dúvida, o que você achou, o que você não achou, uma sugestão, o que for. E a gente tá lá sempre de prontidão para responder vocês, tá? Então, Minasan, você comenta e não fica ali largado, tá bom? A gente responde todo mundo, explica as dúvidas e acompanha o seu progresso. Fora que a nossa grade curricular, ele está muito boa. Ela está super organizada para que você tenha o melhor aproveitamento possível com as aulas. Então, Minasan, se você se interessa, novamente fique atento que enviaremos as informações por e-mail, tá bom? Agora, voltando no assunto deste vídeo. Você já estudou japonês? Se sim, onde? E você sentiu alguma vantagem ou desvantagem nesse método utilizado? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E se você não assistiu o vídeo 1 nem o vídeo 2, corre lá porque a Semana do Japão é até sexta-feira. Depois da sexta-feira não vai ter mais os vídeos da Semana do Japão no ar. Então, Minasan, a gente espera que vocês tenham entendido muitas coisas sobre o Japão e cultura japonesa durante esses 3 vídeos da Semana do Japão. A gente espera de coração que esses 3 vídeos tenham ajudado você a decidir estudar japonês. E se você quer continuar a estudar japonês com a gente, então fica ligado que na semana que vem, na segunda-feira, abriremos matrícula para o nosso curso online de japonês. Então, Minasan, muito obrigada por terem acompanhado a nossa Semana do Japão e vemos vocês no nosso curso, hein? Já né!